Eu vou te mostrar agora o segredo de os músicos conseguirem, por exemplo, tocar uma música que está em um tom e transpor ela, né? Tocar ela em outro tom, ou mesmo, às vezes até tocar uma música que ele muitas vezes até está conhecendo agora, mas ele já consegue memorizar rápido e você às vezes fica pensando que ele tem um ouvido muito bom, mas só que existe um segredo aqui, na verdade, pessoal, que os grandes músicos têm, que é o que? A gente pensa, né? Que é pensar as músicas em graus. Por quê? Porque no momento que você fica pensando as músicas nos acordes, vamos supor que uma música ela tem os seguintes acordes: Mi maior, Si maior e Lá maior. Se você ficar pensando só nos acordes, o que acontece? Quando você for tocar uma música, mesmo até com cifra, você vai ficar olhando os acordes lá e você vai demorar muito a memorizar essas músicas. Por quê? Porque você está pensando nos acordes. E os grandes músicos, eles pensam como? Em graus. Então, por exemplo, quando ele vê aqui Mi maior, Si maior e Lá maior, para o tom de Mi maior, ele sabe que ele tem o primeiro grau, que é o próprio Mi, o quinto grau, que seria o Si, e o quarto grau, que seria o Lá. O que acontece com isso? Quando ele percebe isso, muitas vezes ele olha de cara e ele já olha primeiro grau, quinto grau e quarto grau. Claro que você precisa decorar isso para as 12 tonalidades, mas memorizar, né? Mas quando você consegue fazer isso, você ao olhar uma cifra, a estrutura dela, pensando nos graus, você automaticamente não vai ter que ficar memorizando toda aquela cifra. Por quê? Porque ele já viu e as partes se repetem, né? Muitas vezes a música ela vai tocar a primeira parte, depois ela vai voltar lá e é a mesma parte. Então, ele, além dele não ficar preso pensando só nos acordes, ele pode pensar em outras variações desses acordes, né? Fazer os acordes de outras formas. Por quê? Porque ele já está pensando nos graus. Isso ele vai economizar tempo e isso vai fazer com que ele memorize as músicas muito mais rápidas, às vezes até tocar uma música que ele nunca ouviu na vida só olhando a cifra ou de ouvido, né? Pensando em graus. Então essa dica que eu dou para você: comece a pensar em graus. Claro que para isso você vai ter que estudar o quê? Campo harmônico, mas isso de forma prática, aplicada, porque à medida que você vai pensando nos graus, você vai economizando muito tempo em relação a isso. Você vai olhar para uma cifra, para uma música, e você já vai entender a estrutura dela de cara, né? E aí vai ficar muito mais fácil e muito mais rápido para você memorizar as músicas.